Olá! O fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher muitas vezes não encontra espaço na mídia. Neste módulo do curso, vamos avaliar o papel da imprensa neste enfrentamento, além de analisar a educação midiática dos veículos de comunicação. Mesmo não sendo um fenômeno novo, a violência doméstica e familiar contra a mulher exige sim reflexões e atitudes atualizadas. É por isso que aqui no módulo 11 nós vamos discutir qual o papel da mídia no enfrentamento a esse fenômeno. Como temos visto durante todos os módulos deste curso, a violência doméstica e familiar contra a mulher tem raízes profundas, elementos culturais que fazem parte de uma ideologia machista. A partir de agora, nós vamos discutir qual o papel da mídia nesse enfrentamento. A mídia pode ser responsável por produzir e reproduzir representações culturais sobre as mulheres que podem favorecer ou não o enfrentamento a esse fenômeno. É importante que a gente discuta, então, do ponto de vista dos aspectos culturais, a mentalidade do brasileiro em relação à violência de gênero. Para isso, lá na nossa biblioteca tem uma pesquisa super interessante que foi produzida em 2014 pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Por essa pesquisa é possível percebermos a mentalidade do brasileiro em relação à violência de gênero. Para a frase que dizia, por exemplo, que mulheres que usam roupa que mostra o corpo merecem ser atacadas, mais de um quarto das pessoas que responderam essa pesquisa disseram concordar com essa frase. Além disso, outro dado que impressiona, que mais da metade da população brasileira concorda que as mulheres que se comportassem, elas poderiam evitar o estupro. Então, por essa pesquisa, a gente pode entender que o machismo é uma ideologia que faz parte da estrutura da nossa sociedade. E discutir o papel da mídia faz parte justamente desse esforço para a transformação dessa realidade. Ao discutir o papel da mídia, é importante que a gente discuta como a produção industrial da cultura no último século interfere nas representações que são feitas de homens e mulheres e como essas representações podem reforçar esses papéis de gênero. Todos os dias nós temos acesso a inúmeras mensagens, a inúmeras produções midiáticas, seja por meio de mensagens no celular, seja por meio de anúncios publicitários nos outdoors, seja a música que a gente escuta no rádio, enfim, muitos produtos midiáticos. E aí fica a pergunta, o que é então que a gente está chamando de mídia, né? Até os anos 2000, os estudos de comunicação tratavam esse conceito de mídia muito relacionado aos meios de comunicação de massa, que são esses meios tradicionais com os quais nós estamos bem acostumados a lidar. Jornal, TV, cinema, rádio. Acontece que com a expansão da cultura de conexão e as novas mídias digitais, esse conceito ele ficou ainda mais amplo. Então, por produção midiática, nós vamos tratar neste curso como toda a atitude humana que tem interação com um dispositivo. Por isso, não se trata de tentar entender o que as mídias causam na gente. Na verdade, a gente vai entender como esse processo de interação com os dispositivos mudam os nossos comportamentos cotidianos. Por isso, para entender como funciona a produção midiática no século XXI, é importante que a gente considere o sistema híbrido de comunicação. E o que a gente vai chamar aqui de sistema híbrido de comunicação? Um sistema que conjuga ao mesmo tempo os meios de comunicação tradicionais, ou seja, aquele sistema onde havia a transferência de uma mensagem produzida em massa para centenas, milhares e até milhões de pessoas, com um sistema que é bem novo, que é um sistema de conexão, né? Onde as pessoas não só são receptoras, mas também são produtoras de conteúdo e podem produzir um conteúdo personalizado, individualizado e mandar via internet para outra pessoa. Isso significa um desafio para pensar a comunicação. Para dar um exemplo de como é que funciona esse sistema híbrido, eu queria falar um pouco sobre um reality show que é muito famoso aqui no Brasil. E nessa última edição, realizada em 2020, houve uma conjugação muito interessante, no caso desse programa, entre o sistema tradicional de comunicação e o sistema de conexão. Esse reality show ele vinha há anos amargando, né, a baixa na audiência. E aí os produtores perceberam que casos de violência sexual
de importunação sexual que estavam acontecendo dentro do programa, esses casos estavam ganhando uma grande repercussão na internet, sobretudo numa plataforma de microblog, que é o Twitter, onde as pessoas estavam dando muita repercussão aos casos de machismo dentro da casa. Essa repercussão na internet, no ambiente online, foi responsável por dar uma alta de audiência no programa que é televisivo. Então a gente pode ver como esse sistema híbrido de comunicação, ele se conjuga. Mas infelizmente não é de hoje que a produção midiática faz uso da violência para ganhar audiência. Quando a mídia se organiza empresarialmente, é importante que a gente tenha nitidez de que essa produção ela vai ser voltada para comercialização. E no universo da comunicação, a violência é tida como uma mercadoria que vende e vende muito bem. Um conceito que é muito importante para a gente entender nesse módulo é o de enquadramento midiático. Por muito tempo, nos estudos de comunicação, se considerou a capacidade da mídia de agendar temas para serem discutidos na esfera pública. Para essa teoria, a gente chamava de agendamento. Mas depois, ao analisar a produção de jornais, de TV, percebeu-se que não só a capacidade de colocar um tema em discussão pública, mas o enquadramento que era dado a esse tema que era importante ser analisado. E o que significa esse enquadramento midiático? É justamente as formas que um tema é sugerido para ser interpretado. Então, no caso da violência doméstica e familiar contra a mulher, mais importante do que a gente pensar se ele está ou não em evidência nas produções midiáticas, é a forma como essa evidência é dada, é a forma como esse tema é construído dentro das produções midiáticas. Então, ao falar de enquadramento, a gente pode dizer que há uma invisibilização do tema da violência de gênero na imprensa. Não que esse tema não esteja pautado, como a gente falou na questão do agendamento, mas significa que o enquadramento que é dado a esses temas poderia ser muito melhor e poderia, inclusive, favorecer o enfrentamento desse tipo de violência. Um relatório produzido entre os anos de 2015 e 2016 por uma ONG chamada Instituto Patrícia Galvão, que trabalha justamente com o direito das mulheres na mídia, mostra que a cobertura noticiosa sobre o feminicídio, mesmo após a aprovação da lei do feminicídio, ela deixa muito a desejar. Na amostra que eles coletaram para produzir esse relatório, que inclui mais de 1.500 notícias, é possível ver que alguns aspectos que estão bem equivocados em relação à cobertura de crimes de feminicídio. Por exemplo, a cobertura jornalística foca muito na morte em si, nos aspectos policiais do fato ocorrido, deixando de mencionar a identidade da vítima, o contexto em que ela vivia, deixando de mencionar, inclusive, se essa pessoa já havia recorrido a medidas protetivas do Estado e deixando, inclusive, de evidenciar se houve falha do Estado em relação à proteção a essa mulher. Um outro aspecto que o relatório destaca é a desresponsabilização do agressor, ou seja, a retirada de culpa do agressor pela morte da mulher e ainda a romantização do fato. É importante, e vão aparecer aqui alguns títulos que mostram, que evidenciam que muitas vezes a mulher é tida como a culpada pela própria morte, tirando a responsabilidade daquele agressor. Quando as matérias atribuem um motivo para o feminicídio, colocando defesa da honra, ciúmes, traição, na verdade, há a transferência da responsabilidade da morte dessa mulher para a própria vítima. E isso retira todas as questões estruturais relacionadas ao machismo que a cobertura poderia ter evidenciado. Outros pontos que eu gostaria de destacar nesse relatório produzido pelo Instituto Patrícia Galvão, que também está na biblioteca do curso e você pode ler com calma todos os pontos que ele analisa, é em relação à exibição de imagens, de fotografias sobre essas mulheres que foram mortas por feminicídio. Em 15% das matérias analisadas aparecem fotos sem tratamento expondo o corpo da vítima, que em sua maioria são mulheres negras. E a condição racial é um outro aspecto que é desconsiderado nessa cobertura noticiosa. Apesar das mulheres negras serem a maior parte das vítimas por feminicídio, a condição racial delas é pouco observada nesses textos. Quem também é invisibilizado nos textos são as mulheres lésbicas. As mulheres mortas por feminicídio não têm a orientação sexual colocada no texto. Então, se além da discriminação de gênero,
a lesbofobia for uma possibilidade relacionada à morte dessa mulher, isso não é mencionado pela cobertura. Então, além da discriminação de gênero, essas matérias perdem a oportunidade de levar em consideração se houve uma discriminação por orientação sexual, se essas mulheres morreram por, além de ser mulheres, serem mulheres lésbicas. E a cobertura fica ainda mais desrespeitosa quando se trata da morte de mulheres trans e travestis. Na análise do Instituto Patrícia Galvão, essa que você pode conferir no relatório, mostra que em muitos casos as mulheres trans e travestis não foram retratadas com o seu nome social, e sim com o seu nome de registro, um desrespeito à sua identidade. Além disso, a matéria sugere que a morte se dá em consequência de uma prática suspeita, um furto que poderia ter acontecido antes, e ainda mais grave, o corpo dessas mulheres muitas vezes é exibido através de imagens não tratadas. Então, a análise sobre a cobertura noticiosa dos casos de feminicídio ocorridos no Brasil mostra que a mídia ainda tem muito a avançar na representação desses corpos, né? É possível perceber que há desrespeito em relação à identidade da vítima, a sugestão de que houve comportamentos da vítima que desencadearam no crime, ainda revitimizando e expondo a imagem dessas vítimas e causando maiores constrangimentos para as mulheres que são negras, trans e travestis. Então, quando a gente fala da análise dessa cobertura noticiosa, é importante que a gente visualize como esses enquadramentos, como essas construções que são dadas às matérias podem favorecer ou não o reconhecimento desses sujeitos como sujeitos de direitos. E aí, a mobilização de julgamentos e avaliações acaba dando a entender que há pessoas que podem sim sofrer violências, enquanto há pessoas que não podem sofrer violência. Anos antes, esse mesmo Instituto Patrícia Galvão já havia produzido um relatório, dessa vez em parceria com a ANDI, Comunicação e Direitos, que também analisou a cobertura noticiosa da imprensa brasileira sobre os casos de violência de gênero. E esse relatório ele deixa muito explícito que uma das principais lacunas da nossa imprensa é não contextualizar o fato, é reportar o fato, o crime da violência de gênero como algo isolado, dando ênfase às características policiais desse fato, deixando de falar sobre políticas de prevenção à violência contra a mulher, deixando de falar de tratados internacionais que o Brasil é signatário, perdendo a oportunidade, portanto, de desnaturalizar a violência contra a mulher. Então, quando a gente fala da importância não só do agendamento desse tema na imprensa brasileira, mas, sobretudo, do enquadramento dado a ele, é justamente sobre isso. Não basta destacar as mortes das mulheres, os crimes violentos contra as mulheres. É importante que a imprensa exerça um papel de contextualizar e de questionar essa estrutura machista da nossa sociedade que fundamenta justamente essas práticas violentas. Um outro produto midiático que é super interessante de a gente discutir aqui no curso são as telenovelas. Novelas essas que são assistidas diariamente por milhões de pessoas em todo o país. Por essa capacidade de chegar à casa das pessoas e dialogar com milhões de pessoas, as novelas podem ser um importante instrumento de transformação social, um instrumento de contestação dessa cultura machista que legitima a violência. Um caso interessante aconteceu em 2008 com a novela A Favorita. Nesse mesmo ano, a Central de Atendimento à Mulher, o Disque 180, percebeu um crescimento de mais de 30% em relação às ligações. E uma das hipóteses é que a novela A Favorita, exibida pela Rede Globo, do autor Aguinaldo Silva, ao tratar sobre esse tema, pode ter impulsionado as mulheres a registrar as denúncias, a recorrer ao serviço do 180. Por outro lado, quando se trata de violência de gênero dirigida às vilãs das telenovelas, o negócio é bem diferente. Uma pesquisa interessante, que também está lá na biblioteca do curso e você pode conferir, foi produzida pela pesquisadora Lorena Caminhas, ao analisar mais de 17 anos de produções televisivas da Rede Globo. Nessa pesquisa, ela constata que a violência de gênero contra as vilãs ela é tida como uma correção necessária. Então, muitas novelas abordaram vilãs que sofreram violência de gênero pelos seus pais, companheiros ou pessoas próximas, e isso foi tido como necessário por elas terem transgredido barreiras morais
e de gênero. Então, se por um lado, algumas novelas mostram a violência de gênero dirigida às mocinhas como algo a ser condenado socialmente, por outro lado, as novelas trabalham a violência de gênero em relação às vilãs como algo natural, como algo necessário, prestando, portanto, um desfavor ao enfrentamento desse fenômeno. Então, temos dois grandes desafios para superar no ambiente da publicidade a representação machista que é feita das mulheres. O primeiro diz respeito ao controle público da produção publicitária. Atualmente no Brasil, essa produção ela é controlada por um processo de autorregulação, por um conselho que é composto por membros da própria indústria publicitária. Então é preciso que a gente avance nesse controle público, baseado em interesses públicos não discriminatórios. Além disso, um outro elemento muito importante diz respeito à paridade de gênero dentro das agências. Uma pesquisa realizada com as 30 maiores agências de publicidade do Brasil revelou que as mulheres só estão em apenas 20% dos cargos de criação dessas agências. E quando se fala da liderança desses departamentos de criação, as mulheres não ocupam nem 6% desses cargos. Ou seja, se a gente quiser avançar para uma publicidade que represente homens e mulheres de maneira igualitária, é preciso não só que haja um controle público maior sobre essas campanhas, mas que também dentro das agências haja uma maior paridade, tanto de gênero quanto de raça, para que a gente consiga evoluir nessas representações e que as representações passem não mais a naturalizar a violência e a desigualdade entre os gêneros. Então, na discussão que estamos fazendo até agora sobre o papel da mídia no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, nós já falamos sobre a responsabilidade da imprensa, nós já falamos sobre as campanhas publicitárias e sobre as telenovelas. Tudo isso faz parte daquele sistema tradicional de comunicação que a gente falou lá no começo. Mas quando se trata do atual sistema de conexão, quando se trata da violência de gênero na internet, como é que a gente pode falar do enfrentamento nesse ambiente online? Se é certo que hoje as novas tecnologias e a internet fazem parte das atividades cotidianas das pessoas, então nesse ambiente também há reprodução dessa desigualdade de poderes entre homens e mulheres e, portanto, também há reprodução de violência de gênero, com a sua particularidade por se dar no ambiente online, mas também existe. No ambiente online, todos os dias estão surgindo novos conceitos que tratam de violências de gênero específicas que acontecem nesse ambiente. Mas mais do que lutar pela responsabilização dos agressores, como a gente tem feito no avanço das legislações relacionadas à Lei Maria da Penha e à Lei do Feminicídio, é importante que a gente também trabalhe uma transformação cultural nesse espaço online, nesse ambiente online. E para isso é necessário que a gente fale sobre educação midiática, que é justamente uma alfabetização sobre o uso responsável e crítico dessas novas tecnologias digitais. Então, se a gente quer falar sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, também no ambiente online, é preciso que a gente fale sobre as questões culturais que expressam na rede essa violência de gênero. E para isso é necessário que a gente trabalhe a educação midiática, desde pequeno que as pessoas tenham acesso a fazer o uso crítico e responsável desses dispositivos. Chegamos ao fim do módulo 11. Na nossa próxima aula, vamos estudar sobre violência e trabalho. Eu lembro a você que pode acessar todo o conteúdo do curso no ambiente virtual de aprendizagem pelo link cursos.fdr.org.br. Obrigada pela sua atenção e até a próxima!